Muito boa noite a todos, e muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso interesse. Um, Queria agradecer, enfim, a todos os organizadores destes seminários de Direito Romano, de forma especial ao Vítor pelo convite. Eu não sei se estão a ver. Sim. Sim, ok. Pronto, o tema da minha apresentação é Universitas no Direito Penal Romano. Enfim, eu não sou romanista, e, portanto, não pretendo com esta apresentação ensinar muita coisa a quem está a assistir. Pretendo apenas, enfim, fundamentalmente chamar atenção para este tema e, enfim, eventualmente fornecer aqui algumas questões e alguns problemas para investigações futuras. Também não sou latinista e, portanto, não tentarei traduzir literalmente enfim, os diversos fragmentos que irei apresentando. Enfim, tenho a certeza de que aí desse lado mais facilmente traduzirão. Ora bem, este tema, enfim, venho fazer esta apresentação com este tema porque ele está relacionado com o tema da minha tese de doutoramento. Eu estou a fazer doutoramento em Direito Penal, sobre a responsabilidade penal de pessoas coletivas, ou de entes coletivos. E, enfim, no contexto da elaboração dessa tese é que estudei, enfim, a questão da punibilidade da Universitas no direito romano. Bem, a apresentação irá seguir fundamentalmente esta ordem. Primeiro começarei por fazer uma contextualização sobre o conceito e a terminologia e a tipologia enfim, destes entes coletivos no direito romano. Depois passarei para uma análise do tema propriamente dito, que é a responsabilidade criminal da Universitas. Enfim, e aqui analisarei diversos fragmentos e outros textos que serão úteis para tentar esclarecer esta questão. Depois passarei, enfim, para uma análise mais breve de dois temas que não são, enfim, estritamente temas de direito romano, mas que se relacionam estritamente com o direito romano, que é este brocar Societas delinquere non potest, e que, enfim, é um brocardo muitas vezes escrito e invocado na literatura penal, respeito tanto ao problema da punibilidade das pessoas coletivas, e é muitas vezes dito que este brocardo tem origem no direito romano. E é essa afirmação que essencialmente quero questionar aqui. Depois, uma breve aproximação ao problema no ius commune, em que analisarei, no fundo, a forma como os juristas medievais trataram este problema da perspectiva do direito romano, ou seja, a forma como analisaram essencialmente os fragmentos que aqui apresento também, de Ulpianos. Enfim, vou agora prosseguir. Como disse, irei começar por uma análise do conceito, da terminologia e da tipologia, enfim, da Universitas no direito romano. Quanto ao conceito, é consensual entre os estudiosos destes temas que os juristas romanos não chegaram a elaborar enfim, o conceito de pessoa coletiva ou pessoa jurídica. O próprio conceito de personalidade jurídica não era-lhes estranho. E aqui concordam, enfim, autores que conhecerão de certeza: Max Caser, Orestano, Otto von Guercke, por exemplo. Enfim, tudo indica, portanto, que o conceito de pessoa jurídica só poderia ser alcançado através de um pensamento sistemático e de um grau de abstração
que talvez não fosse compatível com o caráter eminentemente prático do direito elaborado pelos juristas romanos. Um, mas essa circunstância não impediu que fossem atribuídos efeitos jurídicos às coletividades e aos atos, e aos seus atos, ou atos dos seus membros. E, portanto, menciono aqui o Populus Romanus, porque este foi o primeiro exemplo da atribuição dessa relevância jurídica a entes coletivos. E, posteriormente, o mesmo terá sucedido com os Municipia e as Colónia. Portanto, os juristas romanos, apesar de não terem construído o conceito de pessoa jurídica, elaboraram uma distinção entre os direitos e as obrigações dos singuli, ou seja, dos membros, e da universitas, ou seja, da própria coletividade. E isso torna-se muito claro se atentar neste fragmento de Ulpianos que transcrevo aqui, que essencialmente nos diz que o que é devido a uma universitas não é devido aos seus membros, nem o que a universitas devem os seus membros, ou seja, há uma separação entre, enfim, as posições jurídicas da coletividade e dos indivíduos que a compõem. Contudo, a Universitas era vista como a simples soma dos seus membros, não era vista como um ente autónomo, com existência independente. E, portanto, estas coletividades eram incapazes de manifestar vontade, ou seja, não eram capazes de ter uma vontade coletiva, ou seja, a eficácia jurídica que os seus atos poderiam ter consistia, no fundo, na imputação dos efeitos das decisões tomadas e dos atos praticados pela maioria dos singuli, ou seja, os atos e as decisões da maioria dos membros da pessoa coletiva eram-lhe imputados. E, enfim, trago aqui este fragmento de Ulpianos, mais uma vez, que no fundo nos diz que se deve referir ou imputar a todos aquilo que é feito publicamente pela maior parte. Portanto, há aqui um princípio de atribuição dos efeitos jurídicos, ou seja, à coletividade, por causa de atos da maioria dos membros. Ou seja, e nada disto impede, ou seja, nada disto nos leva necessariamente a afirmar que as universitates eram vistas como uma pessoa jurídica, portanto, não eram. Não eram vistas como um ente autónomo, tanto que Max Caser, por exemplo, assimila-as à figura da comunhão de mão comum. Ou seja, no fundo, defende que não eram vistas como entidades autónomas, eram vistas como algo análogo àquilo que hoje conhecemos como comunhão de mão comum. Mas esta opinião não é necessariamente unânime. Desde logo Savigny discorda e diz-nos aqui neste pequeno excerto que trago, essencialmente que os romanos não têm nenhum nome comum para todos os casos deste tipo, ou seja, todos os tipos de universitas. E diz-nos que quando pretendem exprimir em geral o caráter de tais sujeitos, dizem apenas que eles tomam a posição de pessoas, ou que o que quer dizer o mesmo, que eles são pessoas fictas. Ou seja, e no fundo é aqui a afirmação de Savigny de que já para os juristas romanos as coletividades eram vistas como pessoas fictas. Portanto, e Savigny, o próprio Savigny cita a seguir este fragmento que aqui transcrevo também, no fundo para tentar demonstrar que as universitates eram vistas como pessoas fictas. E, no fundo, o que este fragmento nos diz é que uma herança pode tomar o lugar de uma pessoa. Ou seja, e Savigny faz questão de sublinhar aqui esta parte, hereditas personae vice fungitur.
e, enfim, no fundo, utiliza este argumento para tentar fortalecer a sua tese de que estas coletividades no direito romano eram vistas como entes análogos a pessoas, e, portanto, eram pessoas fictas. Mas Savigny parece não estar correto neste ponto, até porque, como escreveu Max Caser, Savigny incorre aqui numa confusão. No fundo, Max Caser diz que fungi não é fingi, ou seja, o que se diz é apenas que aquela coletividade assume a posição de uma pessoa, substitui uma pessoa, mas não diz que se finge que é uma pessoa. Ou seja, não se considera aquela coletividade como um ente análogo a uma pessoa. E pronto, no fundo, o que se pretende dizer é que, apesar de haver, enfim, autores que discordam, por exemplo, Savigny, não parece que os juristas romanos tivessem concebido a universitas como algo que fosse sequer equiparável àquilo que nós hoje conhecemos como pessoa jurídica. E, portanto, é essencialmente isto. Também não pretendo fazer uma análise muito mais profunda deste tema, até porque não é o tema principal que aqui me traz. Quanto à terminologia utilizada, temos, enfim, nos textos romanos, temos diversos termos que são utilizados. Por exemplo, só neste fragmento de Gaius que aqui apresento, temos universitas, corpus, collegia e societas. Não podemos certamente, enfim, pretender que são termos sinónimos ou que, se não sendo sinónimos, eram utilizados indistintamente, não eram. Com particular relevância para este tema e para esta apresentação, destaco universitas e corpus, e por motivos que irei desde já explicar. Enfim, e o que pretendo fazer aqui é tentar distinguir estes conceitos e sistematizar os diversos tipos de universitas que existiam. Quanto à origem da própria palavra, da palavra universitas e da sua utilização no âmbito jurídico, desde logo, há que dizer que foi Cícero que, na tradução do diálogo de Timeu de Platão, traduziu topan ou toolon como universos, ou seja, uma palavra que quer dizer o todo, e universitas, no fundo, constitui uma tradução de outra palavra que também está presente nesse diálogo, e que é holotes, que quer dizer totalidade. E, portanto, o conceito de universitas, como um todo, composto por diversas partes, começou por ser utilizado na linguagem não jurídica exatamente como uma palavra que pretende significar um conjunto composto por diversos elementos, e na linguagem, já na linguagem jurídica, no direito romano, foi utilizado para designar as coletividades, ou, se quisermos, as corporações em geral. Ou seja, universitas foi uma palavra que era utilizada para designar, em geral, todos os tipos, para abranger, em geral, todos os tipos de agremiações. Apesar de que, no português e na maioria das línguas modernas, a universitas, ou universidade, veio a adquirir um significado exclusivamente ligado à universidade no sentido de instituição de ensino, que no fundo decorre da Universitas Magistrorum e Scholarium, mas enfim, temos que manter consciência de que no direito romano, e aliás mesmo no direito medieval, não era esse o significado, ou seja, a universidade era vista como exatamente um todo composto por diversos elementos. Depois, quanto à utilização da outra palavra que mencionei anteriormente, corpus, a utilização de corpus pelos juristas romanos é particularmente interessante porque tem origem na distinção feita pelos gregos entre três categorias, que são os corpus unos, os corpos compostos e os corpos agregados. Os corpos unos são, por exemplo, uma pessoa. É um exemplo mais
mais óbvio. Quanto aos corpos compostos, temos, por exemplo, uma casa, e já corpos agregados, temos aqui o exemplo de um exército. Interessa-nos aqui particularmente o conceito de corpo agregado, e importa desde já esclarecer que esta distinção foi acolhida no contexto romano pelos filósofos estoicos e, de modo particular e com particular interesse neste âmbito, por Séneca. Aproveito aqui para, enfim, tem aqui a referência, mas isto é um estudo de um autor alemão exatamente sobre esta relação entre o conceito de corpus e universitas, e onde se faz um estudo bastante pormenorizado sobre a forma como o conceito de corpus foi recebido pelos juristas romanos por intermédio dos estoicos, enfim, da filosofia grega, em último termo. Ora bem, temos aqui uma definição, não é uma definição, enfim, mas de Pompónios, que se refere a estes corpos agregados como, no fundo, aqueles que se constituem de vários elementos, vários corpos que não perdem a sua autonomia, mas que estão sujeitos a um só nome, por exemplo, povo, legião ou rebanho. Ou seja, portanto, são no fundo, no fundo este subtipo de corpos que nos interessa neste âmbito. Porque são no fundo as realidades que se integram neste conceito, que constituem, no fundo, aquilo que no direito romano se designava por universitas. Ou seja, estas universitas são, no fundo, corpos agregados. E, portanto, outra expressão que é utilizada em Gaius é corpus habere, que, no fundo, tal como demonstra este autor citado ali no primeiro ponto, esta expressão corpus habere designa essencialmente o estatuto jurídico que era reconhecido às universitates através do licenciamento pelo Senado ou pelo Imperador. Ou seja, era uma permissão que era concedida a certas coletividades de formar corpo e de atuar juridicamente. Nada disto implica, contudo, que se reconheça a existência no direito romano de entes coletivos com personalidade jurídica, propriamente ditos. Ou seja, isto porque os membros da coletividade, os singuli, não se fundem numa nova unidade, mas permanecem no fundo aquilo que, na linguagem de Pompónios aqui, se designa por corpora absoluta. Permanecem, no fundo, corpos independentes, corpos separados. E, portanto, não se fundem numa unidade superior com personalidade jurídica. Por fim, quanto à tipologia enfim, das corporações no direito romano, eu trago aqui apenas duas. Uma delas é de Savigny, outra é de Max Caser. A de Savigny, no fundo, o critério utilizado por este autor para distinguir os diversos tipos de coletividades ele distingue estas coletividades com base no elemento fundamental das mesmas, ou seja, temos primeiro as comunidades, que são coletividades de base territorial, depois temos as associações voluntárias, que no fundo radicam na vontade dos seus membros, as fundações, que são coletividades de base patrimonial, e o fisco, que é tratado como algo, enfim, como uma categoria à parte, que não cabe muito bem neste sistema. E, portanto, dentro das comunidades de base territorial temos diversos tipos, entre os quais, e com particular interesse para a presente exposição, porque mais à frente irei falar desta espécie de universitas, os municípia. Dentro das associações voluntárias, depois Savigny distinguia entre as religiosas, os funcionários, comércio, e depois ainda collegia e soladitates, que não cabiam, enfim, nas classificações anteriores, e que, portanto, eram classificadas como algo separado.
Já a classificação de Max Caser é mais simples e funda-se, no fundo, na distinção de Purta entre as Universitates Personarum e Universitates Bonorum ou Rerum. Eh, Temos, em primeiro lugar, portanto, as corporações, que eram universalidades ou universidades de pessoas, depois dentro dos quais distinguia três categorias diferentes, e as fundações, que eram as universalidades de facto, ou universalidades de coisas, como conhecemos hoje. Passarei agora ao tema propriamente dito. A responsabilidade penal da Universitas no direito romano é um problema muito discutido e tem sido muito discutido essencialmente desde o século XIX, desde Savigny, e até hoje ainda não se conseguiu atingir um consenso quanto a esta questão. Tanto que Heinitz, já nos anos 50 do século passado, classificou este problema como irremediavelmente controverso, e pode-se dizer que ainda hoje ele é controverso, ou seja, ainda não foi atingido um consenso. Há que dizer, em primeiro lugar, que durante muitos séculos aceitou-se, eu digo acriticamente, porque no fundo foi acriticamente, especialmente durante a Idade Média, admitiu-se que o direito romano conhecia a responsabilidade penal coletiva, a responsabilidade penal da universitas. O primeiro autor a cortar com este entendimento foi Savigny, por motivos que mais à frente irei explicar melhor. Portanto, temos, por um lado, autores que negam que o direito penal romano tenha conhecido esta categoria da punição da universitas, Savigny, von Guercke, Ferrini, Mommsen, por exemplo, só para citar os nomes talvez mais conhecidos dos romanistas. E temos, por outro lado, autores que afirmam que o direito penal romano admitia a punição de coletividades. E aqui não temos tanto, deste lado não temos tantos romanistas propriamente ditos, mas mais autores que se dedicaram, no fundo, monografias ao problema da responsabilidade penal das pessoas jurídicas e que, incidentalmente, se pronunciaram sobre esta questão histórica, enfim, de saber se o direito romano admitia ou não esse tipo de punição. Enfim, são autores importantes, mas não são romanistas propriamente ditos. E passarei agora a analisar os textos propriamente, porque no fundo é aqui que reside a discordância entre os autores que citei. Temos este fragmento de Ulpianos, que no fundo versa sobre a ação de dolo, e no fundo o que Ulpianos diz, e não estou a traduzir literalmente, é que, ou seja, estou a traduzir, mas não sendo um latinista, enfim, não se pode tomar a minha tradução com a seriedade devida, mas no fundo ele diz que duvida-se se dá a ação de dolo contra os municípios. E penso que, na verdade, não pode dar-se por dolo seu, porque o que podem os municípios fazer com dolo? Mas se obtiverem algum lucro pelo dolo dos administradores dos seus bens, julgo que deve dar-se. Mas por dolo dos decuriões, se dará a ação de dolo contra os próprios decuriões. Este fragmento, no fundo, tem várias afirmações e várias partes que importa analisar. E irei fazer isso mais à frente. Primeiro, enfim, importa dizer que há 4 interpretações fundamentais deste texto. A primeira que vou falar é de Savigny, e neste ponto Savigny é seguido por Mommsen, que no fundo defendem que se trata aqui de uma responsabilidade puramente individual, ou seja, que o Ulpianos estava aqui no fundo a dizer que não poderia haver uma responsabilidade coletiva dos próprios municípios, nem dos próprios, enfim, colégios de decuriões, ou seja, seria sempre uma responsabilidade individual dos concretos munícipes ou administradores que tivessem praticado o delito ou dos próprios decuriões, ou seja, mas seria sempre uma responsabilidade individual desses agentes. Portanto, segundo esta tese, os municípios em si não poderiam delinquir,
e por isso dar-se a ação de dolo apenas contra os administradores. E no caso de haver dolo dos decoriões, dar-se-ia também a ação contra os mesmos decoriões, mas individualmente sempre. Temos aqui outra tese de um autor alemão também do século XIX, contemporâneo de Savigny, que se pronunciou também sobre esta questão e que no fundo chega à mesma conclusão, mas com uma argumentação diferente. O que ele diz é que à época em que o Ulpianus escreveu, o município havia perdido a grande parte dos seus poderes de administração dos negócios da comunidade e havia perdido esses poderes em favor dos colégios de decoriões. E, portanto, o que o Ulpianus estaria aqui a dizer seria que os municípios não poderiam praticar crimes e que apenas os decoriões poderiam praticar esses crimes. E quando digo aqui crimes, estou-me a referir especificamente ao dolo, porque no fundo é apenas sobre esse delito que estamos aqui a falar. Depois temos aqui a tese de Mestre, que é um autor francês também do século XIX, que dedicou uma monografia a este tema e que defendia, em absoluto contraste com os primeiros autores, defendia que Ulpianus admitia a responsabilidade coletiva tanto dos municípios como dos colégios de decoriões. Portanto, o que ele dizia era que, e aqui importa, no fundo, levantar uma questão que tem a ver com a tradução da palavra munícipes. Na literatura, eu penso que é unânime que o reconhecimento de que esta palavra tanto pode significar os munícipes individuais como o próprio município, ou seja, a própria universidade do município. E isto, pronto, é reconhecido pela literatura quase unanimemente, penso eu. E este autor, Mestre, concorda com esta posição. Já no que diz de respeito à palavra decuriones, a literatura não admite que esta palavra possa significar o próprio colégio em si, mas apenas os decuriões individuais. Este autor discorda e, portanto, no fundo, traduz aqui munícipes e decuriones como Assembleia de Munícipes, no fundo, o próprio município, e Assembleia de Decuriões, ou seja, o próprio Colégio dos Decuriões. E, portanto, Mestre, com base nessa tradução, nessa diferente tradução, no fundo, concluía que um destes colégios seria criminalmente responsável, que seria o dos decoriões, e que outro não seria, ou seja, o município não seria criminalmente responsável. Porquê? Porque, alinhando-se aqui também com a interpretação do autor anterior, de Ziegler, Mestre diz que, na altura em que Ulpianus escreve, os municípios já não teriam os poderes, enfim, os poderes de administração e de conclusão de negócios necessários para praticar este delito de dolo. Portanto, o que o Ulpianus estaria aqui a fazer, segundo este autor, seria simplesmente clarificar que os municípios não poderiam praticar este crime, não por qualquer razão, enfim, de princípio, mas por impossibilidade prática, porque não teriam poderes para isso, e que, por outro lado, os decoriões, coletivamente, ou seja, o colégio de decoriões, poderia praticar esse crime. Finalmente, ainda temos a interpretação que os glosadores faziam deste fragmento, de que não falarei em pormenor agora, digo apenas que essencialmente defendiam que o Ulpianus sustentava a possibilidade de responsabilidade coletiva tanto dos municípios como dos colégios de decoriões, mas, enfim, mais à frente falarei com mais precisão sobre isso. Enfim, parece-me que na ponderação destas três teses tem razão, ou seja, e é convincente a tese de Savigny, porque, de facto, não me parece que seja possível fazer esta tradução que Mestre faz de decuriones como o próprio colégio, ou seja, a própria coletividade. E, nesse caso,
apenas podemos interpretar o fragmento como no seguinte sentido, ou seja, os municípios coletivamente não podem cometer crimes e, portanto, não podem ser, não podem ser, não se pode agir contra eles por dolo. Diferentemente, se os decuriões ou os próprios administradores do município praticarem estes factos, ou seja, se praticarem um delito que seja identificável como dolo, pode-se agir contra eles, mas sempre individualmente. Portanto, parece-me não haver aqui espaço para uma interpretação diferente, para uma interpretação no sentido de que haveria aqui uma admissão da responsabilidade coletiva, quer dos colégios de decuriões, quer do próprio município. E, portanto, no mínimo, penso que a interpretação será inconclusiva. Mas, de qualquer forma, parece-me que a interpretação de Savigny aqui é convincente. Depois temos aqui outro fragmento também do piano, em que se diz, no fundo, que neste édito, que é, enfim, sobre... Isto estava aqui em causa, está em causa aqui um delito de, enfim, aquilo que hoje se qualificaria como uma extorsão, ou seja, quando alguém, através de qualquer meio de ameaça, etc., consegue extorquir de outra em uma certa declaração negocial ou uma vantagem patrimonial, etc., diz Lupianos aqui que neste édito o pretor fala em geral e em relação à coisa e não acrescenta por quem se agiu. E, portanto, quer seja uma pessoa singular a causar o medo, quer seja um povo, ou cúria, ou colégio, ou corpos, terá lugar este édito. Ou seja, no fundo, refere-se a esta actio quod metus causa, que o pretor concedia às vítimas da extorsão de vantagens patrimoniais e que poderia resultar na condenação à restituição do quadro do valor extorquido. E a este propósito temos essencialmente duas teses, e aqui opõe-se outra vez este autor mestre, que defende que aqui pode ver-se uma tomada de posição a favor da punibilidade de todos os tipos de universitas, porque supostamente, segundo este autor, esta enumeração que o Ulpianus faz de pessoa individual, populus, curia, collegia, corpus, no fundo pretenderia significar que qualquer universitas poderia, no fundo, causar medo de modo a extorquir, e portanto qualquer universitas poderia praticar este delito. Mais uma vez, Savigny, seguido por Mommsen e até por Gierke, que no fundo, noutras questões se situa no ponto diametralmente oposto a Savigny, mas neste ponto concorda. No fundo, estes autores o que dizem é que esta ação poderia ser exercida apenas contra o autor, não, ou seja, poderia ser exercida não só contra o autor individual do delito, mas também contra todos os terceiros que estivessem em posição de efetuar a restituição, independentemente do seu envolvimento no delito. E, portanto, estes entes coletivos aqui, o populus, curia, collegia, corpus, seriam, segundo esta interpretação, terceiros relativamente ao crime, que, por terem obtido um determinado lucro, estão em posição de restituir essa vantagem patrimonial e que, portanto, podem ser demandadas através desta actio quod metus causa, mas que seriam, na verdade, meros terceiros responsáveis civis e não seriam demandados como verdadeiros autores do delito. Portanto, este fragmento parece-me que suscita mais dúvidas do que o anterior. Parece-me que a interpretação aqui é mais duvidosa, porque claramente o Pianos admite que se possa exercer esta ação contra estas espécies de universitas. A questão é de saber se essa ação é exercida em que termos. Ou seja,
se é exercida contra estas coletividades enquanto autoras do delito ou meramente enquanto terceiros responsáveis civis. É uma questão que, enfim, não é clara e também não há consenso sobre a interpretação de nenhum destes fragmentos referidos. Mas, de qualquer forma, parece-me que aqui a interpretação é mais duvidosa. Parece-me que aqui a tese de Mestre tem mais força do que relativamente ao fragmento anterior, respeitando à ação de dolo. Aqui, parece-me que a tese de que é possível alguma responsabilidade coletiva tem mais fundamento, embora não seja líquido que a razão esteja do lado dessa tese. E, portanto, além destes fragmentos, importa também analisar outros textos que podem ajudar a clarificar esta questão. Desde logo, uma Constituição de Maiorianos, de 458 depois de Cristo, que nos diz, no fundo, e aqui sem traduzir literalmente, que a Cúria não deve ser multada, ou seja, não deve ser aplicada uma multa à Cúria, quando os dirigentes das províncias forem condenados por um certo delito. Ou seja, a condenação dos dirigentes de províncias não pode implicar a aplicação de multas à Cúria. E depois, a fundamentação desta regra faz-se com recurso à equidade, à equitas, e com a invocação de uma suposta regula iuris antiqui, ou seja, esta circunstância é importante. Esta Constituição não é referida com muita frequência na literatura. Este autor, mais uma vez, Achille Mestre, refere esta Constituição, mas, no fundo, descarta quaisquer consequências que ela possa ter. No fundo, desvaloriza e, no fundo, para manter a sua tese de que tanto o fragmento de Ulpianos respeitante à ação de dolo como respeitante à ação de quod metus causa permitiriam a responsabilidade coletiva. E, portanto, indo esta Constituição contra esse entendimento, este autor desvaloriza. E desvaloriza com base em alguns argumentos. No fundo, refere que se trata aqui de uma manifestação do declínio do Império e que, portanto, no fundo, esta Constituição perderia alguma da sua credibilidade, tendo em conta a fase em que surgiu. Fala também de uma perda de importância e de poder pela Cúria, ou seja, e neste caso a norma teria o propósito de declarar que a punição da Cúria já não faria sentido, porque a Cúria já não seria titular de poderes, que no fundo justificassem uma punição, e em último lugar fala aqui de uma impossibilidade de extrapolar esta conclusão para outros tipos de universidades, ou seja, fala-se aqui meramente da Cúria. E, portanto, este autor pretende restringir esta afirmação de que não pode haver punição coletiva, pretende restringir esta afirmação à Cúria, ou seja, seria aplicável apenas a esta espécie de universidades, mas não a outras. Não me parece que esta argumentação seja particularmente forte, desde logo porque é aqui invocada uma regula iuris antiqui, ou seja, supostamente estaríamos aqui perante uma regra, um princípio que teria fundamento e teria raízes, no fundo, num momento histórico anterior a este, no qual se emite esta norma. E, portanto, esta constatação também retira força ao argumento de que esta Constituição é a manifestação de uma fase de declínio, ou seja, ainda que assim fosse, tratando-se daqui da invocação de uma regra antiga, esta interpretação perderia força. De seguida, temos aqui um fragmento de Ulpianos que peço desculpa, que também não é muito frequentemente citado,
e que, no fundo, diz que os municípios não podem estabelecer-se como herdeiros porque são aquilo que aquilo que aqui se chama um corpo incerto, e que, portanto, não podem agir como herdeiros. Ou seja, havia aqui uma negação de que no âmbito sucessório eh, esta coletividade, o município, tivesse capacidade de ação. Ou seja, o município seria incapaz de agir no âmbito sucessório. E temos aqui este autor, N. Safter, que é um autor do princípio do século XX, suíço, que nos diz que, enfim, cita este fragmento e cita-o como mais um argumento contra a tese de que o direito romano admitia a responsabilidade coletiva. Portanto, haveria aqui um argumento no sentido de que não havia responsabilidade coletiva no direito romano. Um, Claro que esta posição é criticável, desde logo porque se trata aqui de uma matéria sucessória não criminal, mas não deixa de ser um indício de que, em certas matérias, o direito romano apenas considerava capazes de agir as pessoas humanas, mas já não as coletividades. Portanto, não se trata aqui de matéria criminal, propriamente dita, mas este fragmento, pelo menos, tem a utilidade de demonstrar que era possível, ou seja, havia âmbitos em que se restringia a capacidade de agir às pessoas humanas, propriamente ditas, e se excluía a possibilidade de outros, enfim, outros tipos de agentes jurídicos, digamos, nomeadamente a universitas, de agir. Portanto, neste âmbito, seria incapaz de agir. Claro que o Ulpianos aqui não se pronunciou sobre o direito penal, mas enfim, assim, é ainda assim um argumento que vale a pena referir. E por último, trago aqui um fragmento de Gaius, que não é referido que não vi referido nunca na literatura sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, e que no fundo nos diz que se diversos escravos matarem, enfim, não estou aqui a traduzir literalmente, mas matarem ou insultarem alguém simultaneamente, há um malefício próprio de cada um. E a injúria é tanto maior quantos mais a cometerem. E ainda há tantas injúrias quantas pessoas que as façam. Ou seja, está aqui claramente a consagração de um princípio de que quando uma coletividade, ou seja, quando os membros de uma coletividade agem, ainda que simultaneamente, e praticam um determinado delito, está aqui a afirmação de que há não um delito coletivo imputável à própria universitas, mas um conjunto de delitos individuais, imputáveis a cada indivíduo que o praticou. É claro que os conjuntos de escravos não constituíam uma universitas, mas eram, no fundo, são uma realidade que podemos ainda assim reconduzir ao conceito de corpos agregados, e que substancialmente não eram muito diferentes de outros tipos de coletividades que eram consideradas universitas, por exemplo, as corporações de funcionários. Portanto, substancialmente não era algo de diverso. Claro que não tinham, enfim, o estatuto, não tinham a categoria de universitas, mas na realidade eram, enfim, um substrato muito semelhante ao da universitas. E, portanto, penso que este fragmento pode demonstrar que no pensamento dos juristas romanos não havia enfim, lugar para esta figura de um delito corporativo, de um delito coletivo. Parece-me que mesmo quando houvesse a perpetração coletiva de um crime por vários membros de uma certa agremiação, estava-se perante um conjunto de delitos individuais. E, portanto, e aqui poderia-se questionar se esta tomada de posição decorre, enfim, de uma suposta natureza individualista do direito romano, ou seja, do facto de ele estar vocacionado essencialmente para regular as relações e as atuações de pessoas humanas, pessoas individuais.
Há autores que apresentam esta argumentação, eu penso que pode ser pertinente, e especialmente tendo em conta este fragmento que, sem prejuízo disso, não é referido em nenhuma obra sobre este tema. Penso que será útil, talvez, no esclarecimento desta questão. Seguindo em frente, portanto, a posição que eu assumo relativamente a esta questão é que não me parece que os textos analisados permitam concluir que o direito romano admitia a responsabilidade penal da Universitas. Parece que, em princípio, e como decorre destes textos, não, esse tipo de responsabilidade não era admitido, e esta é a tese maioritária, a tese que é aceita, enfim, pela esmagadora maioria dos autores, especialmente os romanistas, que se dedicaram a esta questão. Contudo, há que averiguar se, além dos textos, não existiram acontecimentos e não existiram episódios em que houve punição coletiva, mas, enfim, sem fundamento em nenhum texto, em nenhum, ou seja, sem fundamento naquilo que hoje diríamos ser a lei penal. E vemos que sim, que ao longo da história temos vários exemplos de punição coletiva. Outra questão é saber se trata de atos políticos ou de um sancionamento criminal, propriamente dito. Essa é uma questão de que poderei falar mais à frente. Quero deixar aqui apenas três exemplos. E um deles é a punição da cidade de Capua, que é relatada por Titus Livius nesta obra que cito aqui. E, no fundo, esta cidade, durante a Segunda Guerra Púnica, teria abandonado ou traído Roma, e, portanto, após a guerra e com o restabelecimento do domínio romano, esta cidade foi sujeita a diversas sanções. Nomeadamente, 70 senadores foram mortos, 300 nobres foram presos, muitos cidadãos foram enviados para outros territórios onde terão morrido, e a maioria dos habitantes da cidade foi vendida. Portanto, trata-se aqui de uma hipótese em que há uma punição generalizada dos membros daquela coletividade, uma punição coletiva. O Tito Livius até relata que foi equacionada, inclusivamente, a hipótese de ser destruída toda a cidade, mas que no final prevaleceu a opção de serem aplicados apenas estes castigos coletivos que referi. Portanto, está aqui um exemplo. Outro exemplo, temos um decreto de 69 depois de Cristo, emanado pelo procônsul da Sardenha, em que se ordenava que uma determinada comunidade abandonasse um certo território num prazo. Portanto, ordenava-se que dentro de X tempo uma comunidade abandonasse um determinado território. E, nesse mesmo decreto, combinava-se para o incumprimento dessa obrigação sanções, e sanções bastante pesadas, para toda essa comunidade. Portanto, era aqui também um caso de punição coletiva. Por fim, temos outra situação que é relatada por Plutarco, em que uma cidade grega, Queroneia, que estava sob a ocupação romana, nessa cidade um rapaz órfão matou um líder de uma coorte romana, e diversas outras pessoas. E os habitantes de uma cidade vizinha desta, que era hostil a esta cidade, enfim, existia uma rivalidade, os cidadãos dessa outra cidade aproveitaram este crime e acusaram perante o pretor da Macedónia toda a cidade, e não só o agente individual. O desfecho deste litígio, no fundo, é o seguinte: a cidade foi absolvida, mas mesmo assim, apenas o facto de ter podido haver desta acusação de toda uma cidade ter acontecido, já indicia que era admitida e que era prática a punição de coletividades, e principalmente de coletividades de base territorial, ou seja, cidades e, enfim, municípios. Portanto,
pode concluir-se, no fundo, que, apesar de os textos não permitirem afirmar isso, a experiência demonstra que há uma punição, ainda que excepcional, de comunidades de base territorial e, essencialmente, por motivos de controle político dessas mesmas coletividades. E aqui, a propósito desta questão da motivação política desta punição, existe também toda uma controvérsia, em que, por exemplo, o Mommsen, no seu tratado de direito penal romano, defende que estes casos de punição coletiva não revestiam a forma de direito penal e, portanto, eram meros atos políticos, atos de repressão política ou mesmo atos de guerra. E, portanto, não se tratava aqui, para este autor, de direito penal, propriamente dito. Também Savigny seguiu esta tese. Ele dizia que se tratava aqui de puras ações políticas destinadas a manter a segurança e a paz pública. Portanto, para estes autores, isto não é direito penal, apesar de, enfim, a experiência demonstrar que estes casos de punição coletiva efetivamente aconteceram. Não me parece que esta abordagem esteja totalmente correta, de negar juridicidade penal a estes episódios de punição, por uma razão muito simples. Desde logo porque, ao longo da história, é visível, muito claramente, que o direito penal foi utilizado frequentemente como um instrumento de controle e de repressão política. E, portanto, não me parece que se possa, enfim, julgar o direito penal de há mais de 2000 anos atrás, segundo os critérios da juridicidade penal que existem hoje. Ou seja, claro que hoje todos estes casos de punição coletiva seriam considerados ilegítimos, porque atingem, da mesma forma, inocentes e culpados, e, portanto, são casos claramente violadores do princípio da culpa. Enfim, e são casos, e a própria motivação política seria inadmissível ao longo do direito penal atual. Portanto, parece-me que esta argumentação de que não se trata de direito penal não é muito convincente. Agora, muito brevemente, quanto à origem deste brocardo Societas delinquere non potest, que é omnipresente na literatura, respeitante à responsabilidade penal de entes coletivos, parece-me que há a convicção geral na literatura de que este brocardo tem origem no direito romano, portanto é isto que chamei a tese romanista, supostamente teria origem no direito romano. E isto lê-se não só em monografias especialmente dedicadas ao problema da punibilidade das pessoas jurídicas, mas também nos manuais, e enfim, não há ninguém, no fundo, que questione esta afirmação. A verdade é que esta frase não consta de nenhum texto romano conhecido, e quando é citada, e é citada muito frequentemente, nunca vem acompanhada de qualquer referência. Portanto, é praticamente impossível descobrir a origem deste brocardo. Claro que existe também um indício de que ele não é de origem romana, para além de sua ausência nos textos. Existe também outro indício, que é o seguinte: enfim, o equivalente daquilo que hoje conhecemos como pessoa jurídica, enfim, a figura mais próxima existente no direito romano, embora não seja a mesma coisa, é universitas. Societas era um tipo muito específico de universitas, e também é importante realçar isto. Nem todas nem todas as sociedades eram consideradas uma universitas no direito romano. Apenas aquelas que desempenhavam atividade em certos setores económicos é que eram consideradas, portanto, como uma universitas. Portanto, não teria sentido que no direito romano se dissesse societas delinquere non potest. Quanto muito, o que se diria seria universitas delinquere non potest.
mas isso também não está escrito em nenhum texto. Portanto, não me parece que tenha origem romana. Além disso, segundo aquilo que consegui apurar, a frase aparece pela primeira vez em Franz von Liszt, num tratado de direito penal, na sua primeira edição de 1881, em que ele diz, sendo a capacidade, enfim, no fundo diz que sendo a capacidade de imputação penal uma forma de capacidade de ação, apenas o sujeito individual, o homem individual, a pessoa individual, pode praticar um delito. E depois conclui: societas delinquere non potet. A posição que assumo sobre isto é que este brocardo foi inventado efetivamente por este autor. E isto é congruente com o facto de, após a Revolução Industrial, ou seja, e essencialmente nesta época do século XIX, a questão da punibilidade das pessoas jurídicas colocava-se sobretudo relativamente às empresas e às sociedades comerciais, e portanto é natural que o autor, pretendendo significar aqui este princípio que proclamava com uma expressão em latim, tivesse escolhido a palavra societas e não universitas, porque naquela época a questão era discutida sobretudo no âmbito das sociedades comerciais, e portanto é natural que tenha feito essa escolha. E de resto, este hábito de autores recentes e autores sobretudo no século XIX recorrerem e inventarem brocardos em latim para, no fundo, cristalizar certos princípios do direito penal, isto era uma prática corrente. Temos, por exemplo, o princípio que também é muitas vezes citado e que muitas vezes sem a consciência da sua origem. No Dum Crimen Sine Lege, esse princípio, no fundo, foi formulado por Feuerbach em 1804, na primeira edição também do seu Tratado de Direito Penal. Portanto, havia este hábito, e, portanto, é perfeitamente plausível que tenha sido, efetivamente, este autor o primeiro a escrever esta frase. E quanto a isto é tudo. Agora, por fim, e para finalizar muito rápido, e já sei que estou a utilizar tempo demais, no ius commune, esta questão era tratada de forma muito simples. Havia uma convicção quase unânime de que o direito penal romano admitia que a universitas poderia ser punida. E os autores faziam aquilo que, na minha opinião, é uma interpretação claramente artificiosa, embora, enfim, manifeste e demonstre muito engenho na interpretação deste fragmento, sobretudo o fragmento respeitante à ação de dolo. E aqui temos Aso que diz o seguinte, onde se diz, enfim, neste fragmento do digesto, que o município não pode cometer dolo, deve acrescentar-se facilmente. E depois diz, o que podem os municípios fazer com dolo facilmente? Como se disse, não podem fazer facilmente, nada podem fazer facilmente, por causa da tendência natural do homem ao dissenso. E ele diz isto por causa da tendência natural do homem ao dissenso, porque seria necessário o acordo dos municípios, um acordo esse atingido em assembleia, portanto, uma decisão coletiva, o que não ocorreria com facilidade. Portanto, a realidade da vida prática demonstraria que para haver um delito do município seria necessário uma decisão coletiva e que essa decisão coletiva não seria fácil de atingir, porque haveria uma tendência natural das pessoas ao dissenso e à discórdia. Portanto, não seria possível atingir uma decisão coletiva com vista à prática de um crime por um município. Esta posição no fundo, é quase unânime entre os autores medievais. Eu sei aqui apenas alguns autores: Odofredo, Henricus Ostiensis, Johannes Teutónicos e Bartolomeu da Brescia, mas existem muitos outros que tomavam esta posição. Uma exceção, uma notável exceção, é Inocêncio IV, um autor também muito discutido e muito, enfim, muito citado, este
propósito e que nos diz, no fundo, que o Collegium pode ser acusado, contudo, existe o argumento contra, com base neste fragmento do digesto, que é o respeitante à ação de dolo. Portanto, ele interpretava este fragmento no sentido de que não era admitido a responsabilidade da Universitas, que nesta época, ou seja, que em Inocêncio IV já era pessoa jurídica, provavelmente dita, porque, enfim, Inocêncio IV foi o grande... foi o jurista que concebeu, no fundo, pela primeira vez, a tese da persona ficta. E, portanto, a partir daqui já se fala de pessoa jurídica, mas para ele havia este argumento contra. Portanto, ele interpretava este fragmento no sentido de que não havia responsabilidade coletiva. Mas é uma exceção. É o único autor que li que defende isto. Conclusões, enfim, muito, muito sucintamente. No direito romano existiram casos de punição de coletividades, enfim, motivados por objetivos de controle político e à margem do direito penal propriamente dito, uma vez que os textos não permitem qualquer interpretação, na minha opinião, no sentido de que havia responsabilidade coletiva. Portanto, era uma prática um pouco à margem dos textos que nós conhecemos. E depois daí temos toda a discussão em torno da questão de saber se trata de direito penal ou se trata de atos políticos. Outra conclusão é claramente a origem não romana deste brocar de Societas de Lingua non potest, ao contrário do que se lê em toda a literatura. Isto não se pode afirmar que isto decorra de direito romano. Enfim, parece-me que a posição mais correta é a de que tem origem já no século XIX. Algumas questões que ainda, enfim, não tive a oportunidade de falar com todo o pormenor que seria necessário. Enfim, a natureza destes casos de punição coletiva conhecidos, se se trata de atos políticos ou de direito penal, é um debate, mas é um debate que também transcende, em certa medida, o tema que aqui estou a abordar. E outra questão, que é mais uma questão enfim, para problematizar, que é de saber se no fundo uma hipótese, que é: será que os direitos que os juristas romanos não construíram teoricamente esta figura do delito da Universitas porque não elaboraram o próprio conceito de pessoa jurídica? Ou seja, será que a concepção da punição coletiva juridicamente, propriamente, ou seja, no âmbito do direito penal, será que essa construção da responsabilidade penal coletiva apenas surgiu posteriormente e após a concepção do conceito de pessoa jurídica? Ou seja, será que há alguma relação de causalidade entre a conceptualização da pessoa jurídica e a sua responsabilização penal? Ou seja, no fundo é a questão de saber se os romanos não conceberam juridicamente a punição coletiva porque também não tinham o conceito, enfim, de pessoa jurídica. Portanto, é a questão de saber se esse conceito é uma necessidade prévia, ou seja, se é uma necessidade prévia com vista à concepção da punição coletiva. E, no fundo, é tudo o que queria dizer. Obrigado pela vossa atenção. Espero que tenha contribuído de alguma forma para enfim, para o estudo do direito romano em geral, mas sobretudo para suscitar algumas questões para discussão ulterior. Enfim, está aqui uma análise ainda muito pouco desenvolvida, mas também numa apresentação desta natureza teria que ser assim. Muito obrigado. Senhor, eu antes de mais nada te cumprimento com sinceridade, com veemência pela tua exposição, que foi completa, foi cheia, repleta de fontes, referências histórica e metodologicamente perfeitamente fundadas.
Te cumprimento, portanto, pelo teu trabalho seríssimo, típico, aliás, de um romanista. Aliás, eu não suspeitaria que tu não o és, se tu não tivesse deixado claro tantas vezes. E, enfim, fizeste questão de dizer que não és romanista, mas cumprimento-te antes de mais nada pelo respeito que tu tens pela história e pela validade e oportunidade de se buscar na história os conhecimentos de determinadas das questões. Eu, enfim, conheço o Sanildo há bastante tempo, enfim, partilhamos a mesma faculdade e somos utentes da mesma biblioteca. Publicamos há um tempo nessa edição da Quinta Jurídica, a revista Universidade do Minho, e conheço as publicações de ramos variados do direito a que o Sanildo tem se dedicado. Aliás, prova disso talvez seja a variedade das obras que me subjazem nesse momento. Estou vendo aqui, reconhecendo muitas dessas lombadas, então algumas delas mais do que outras. E é interessante até mesmo que tu tenhas essa vocação como penalista, mas ao mesmo tempo também realize trabalhos no direito civil, talvez precisamente daí o interesse, ou pelo menos o respeito e admiração pelo direito romano e pela história do direito. Aliás, para citar um exemplo de juristas que conseguem fazer essa transição, o próprio Ribeiro de Faria, um obrigacionista, não posso evitar atribuir a ele esse epíteto, e ao mesmo tempo tem o doutoramento no âmbito do direito penal e das indemnizações respeitantes às ações criminais. Então, Ribeiro de Faria é um dos maiores obrigacionistas portugueses, foi professor na minha casa e dá nome à biblioteca que eu uso todos os dias, ou quase isso. Mais recentemente eu vi na mesa do Sanildo na biblioteca a obra do Mário Júnior de Almeida Costa, outro enorme civilista com interesses em ciências adjacentes e auxiliares, entre as quais a história do direito, talvez a mais nobre de todas elas. E eu cheguei no ouvido dele e disse: lamento tanto que nessa faculdade a história ou essa obra sirva, quando muito e com alguma sorte, para uma meia dúzia de notas de pé de página, como as chamamos aqui. E ele falou: não, por acaso a minha intenção é escrever um capítulo. E nesse momento eu perguntei e fiquei a conhecer o tema da investigação, precisamente através desse brocardo. Achei interessante e fiquei com aquilo na cabeça, talvez eu tenha já 6 meses, e tentei de alguma forma ajudá-lo sempre que abria um manual. Portanto, tentava achar a questão da responsabilidade das pessoas, responsabilidade criminal das pessoas coletivas, mas talvez por não dominar o alemão e ter explorado bibliografia tão distante, porque sei que na Biblioteca Ribeiro de Faria não temos nem 10% do que foi consultado, não pude ajudar tanto, mas li depois o capítulo competente, fiquei surpreso em absoluto com o trabalho desenvolvido. Muitos parabéns, essa é a grande mensagem, e eu queria fazer algumas questões muito pontuais, na verdade, depois deixando o Kundera, que recentemente estudou as universalidades de fato e outras tantas questões adjacentes de protagonista nessas intervenções. Em primeiro lugar, em relação às questões, recentemente nas tuas leituras, eu queria saber qual é a tua percepção em relação a isso, sabendo, inclusive, que elas são focadas mais recentemente no direito penal. Em primeiro lugar, queria saber em relação à visão da penalística, quanto à validade e à pertinência da menção e do estudo do direito penal romano. Em geral, não necessariamente quanto a essa questão. Pronto, se fôssemos estudar outros institutos, eu queria saber qual é a percepção que tens. E talvez, eventualmente, do feedback que tens recebido em relação a colegas teus, colegas de pós-graduação, professores e tantas outras obras, porque eu, por acaso, confidencio aos colegas que fujam desse ramo do direito. Em relação também a
essa questão de investigação. Queria saber o que tu acha sobre a oportunidade de incluir-se em uma tese de doutoramento no meio que conhecemos e bem conhecemos, um capítulo específico ao direito romano, e qual foi a experiência que tiveste, como é que começaste, como é que, enfim, aventuraste neste esteio. E por último, uma questão mais específica em relação à constituição do imperador Maiorianus I, de 458, queria saber se ela foi inclusa no Códex. Então, somente. Uma vez mais, muitos parabéns. Muito obrigado, Vitor. Eu estou a ver que já temos ali outro colega com a mão levantada, mas eu, se calhar, primeiro vou responder a estas tuas questões. Em primeiro lugar, muito obrigado pela apreciação da apresentação e do próprio, enfim, do próprio escrito que, que partilhei contigo. E agora, quanto às tuas questões, enfim, na literatura do direito penal, o direito romano, no fundo, eu penso que não, praticamente não tem lugar. Basta ver, quer dizer, aparece muito excepcionalmente, mas nunca com caráter, enfim, de uma análise sistemática e completa do tratamento de um determinado instituto no direito penal romano. Aparece como uma nota de rodapé, a dizer, por exemplo, que no direito romano se tratava um determinado problema de uma determinada forma, mas de maneira muito simplista. E eu penso que isto aplica-se tanto enfim, à manualística, como às próprias monografias especializadas, teses de doutoramento, etc. Não me parece que haja uma verdadeira consideração do direito romano nesse tipo de investigações. E, enfim, isto leva-me a outra questão, que é a oportunidade de um capítulo autónomo sobre direito romano. Particularmente na minha tese, e eu penso que em qualquer outra tese, justifica-se plenamente, porque justifica-se o direito, não se quer dizer, justifica-se o direito romano tal como se justifica qualquer análise histórica de um problema. É, no fundo, a necessidade de compreender as motivações e os contornos de um determinado instituto ou de um determinado instrumento jurídico ao longo da história, ou seja, para compreender por que motivo punir ou não punir pessoas coletivas hoje, talvez seja útil conhecer historicamente os motivos que foram invocados e que foram, enfim, utilizados para punir coletividades, ainda não pessoas jurídicas, porque a Conceição ainda não havia, enfim, esse conceito em alguns momentos históricos. Mas, e o direito romano, neste contexto, é particularmente importante porque, ao contrário do que sucedia noutros locais, enfim, desta época, no direito romano havia já, enfim, um determinado esforço de construção teórica do direito e naturalmente, desta questão também da punição da universitas. Se formos, por exemplo, ao direito grego antigo, existem também episódios e casos de punição coletiva, mas sem qualquer construção jurídica teórica acabada, como vemos nos juristas romanos. Portanto, eu penso que aqui há utilidade geral de qualquer análise histórica, que é aprender sobre o passado, talvez para compreender melhor porque é que o presente é como é, e, enfim, as motivações, tudo o que subjaz a isso. O direito romano é particularmente relevante, dado, enfim, o facto de ser, no fundo, o primeiro grande laboratório, digamos, de questões jurídicas, propriamente ditas, de uma técnica jurídica. E, no fundo, é isso. E os teus colegas e a própria banca de doutoramento vão concordar com essa conclusão? Eu espero que sim, porque, particularmente no que diz respeito à minha tese, eu penso que esta questão da análise histórica é muito relevante
e até porque ainda não foi propriamente estudado, ainda não foi estudada com o pormenor que devia ter sido, na minha opinião. Portanto, eu penso que poderei extrair daqui alguma coisa de útil mesmo para uma análise do presente, digamos. Penso que será bem recebido, mas, enfim, isso nunca é possível prever. Penso que tomei a opção certa, mesmo assim. Um, e por último, quanto àquela Constituição, eu acho que ela não foi incluída. Pelo menos eu não consegui encontrar. Eu encontrei numa espécie de compilação, mas já muito tardia, medieval. E portanto foi daí que a retirei através de uma citação que encontrei no Savigny. Mas não consegui, e penso que se estivesse lá incluída, o próprio Savigny teria citado, teria feito menção disso. Portanto, em princípio não estará. E no fundo é isso que queria. Muito obrigado. E enfim, dou a palavra ao Guilherme Comodaro para colocar as questões que quiser. Muitos parabéns. Como dizem aí, imagino que a fórmula dos parabéns inclui muitos. Aí eu vi em algum lugar isso, não tenho certeza. Eu faço cor à surpresa do Vitor sobre a sua posição de a parte dos estudos romanísticos, se todos os penalistas tivessem essa consideração pelo direito romano, não só consideração, mas sobretudo esse rigor científico sobre o direito romano, eu acho que seria muito bom. Fiquei bastante surpreso e feliz também de ver a menção ao ius comune ao final, que é um campo muito farto, mas também muito ignorado. E queria apenas, antes disso, fazer uma recomendação. Não sei se você chegou a ver, mas no canal temos um vídeo sobre direito penal recentemente postado, do professor Bernardo Moraes. Ele tratou sobre o indulto do imperador. Então, direito penal é um assunto interessante. E eu queria apenas fazer uma provocação, e aí eu já faço a ressalva que não necessariamente é uma provocação em relação ao que você disse, mas eu sei que constava no slide no começo da apresentação, e enfim, eu tive um problema aqui, eu caí, eu perdi parte do começo da apresentação. Mas, de toda forma, mencionava-se sobre a questão da ausência de personalidade, do conceito de personalidade jurídica em Roma. E, em geral, se fala sobre a ausência de uma porção de conceitos em Roma, porque, como todos dizem, os romanos não eram dados à abstração. E uma coisa que as pessoas podem pensar a partir dessa frase é que eles não eram dados à abstração porque era um direito anterior, um direito historicamente anterior e talvez nesse sentido primitivo, que os romanos não eram os alemães do século XX, então não vão ficar fazendo as sistematizações muito grandes. E eu penso ligeiramente diferente. É claro que o nível da ciência jurídica, não numa linha sempre reta, mas progrediu. Só que eu penso que o principal motivo dessa ausência de conceitualização no direito romano seja pelo fato de eles não verem o direito dessa maneira. No caso da personalidade jurídica, eu penso que os romanos viam o homem não como um indivíduo ou um sujeito que pode ser qualificado a partir de diversos pontos de vista. E, no caso do direito, seria enquanto sujeito dotado de personalidade jurídica. O próprio nome personalidade jurídica já é uma compartimentalização do homem, que é uma coisa muito analítica, muito própria da modernidade. Ao contrário, na Idade Antiga, o homem era um todo integrado. Não há, de fato, definição de personalidade jurídica nas fontes, mas há a qualificação, a categorização das personas. E na categorização das personas está, precisamente, aqueles que, mutatis mutandis, haveriam personalidade jurídica. Mas lá também estão os escravos. Pois é, mas escravos contraem obrigações naturais. Os escravos públicos testavam metade de seu pecúlio, escravos tinham capacidade de agir. É muito temerário partir para confundir capacidade de direito e personalidade jurídica. E, enfim, a visão pragmática
eu penso que é o principal, enquanto ciência prática, é o principal motivo que faz existir essa ausência de categorizações mais abstratas, e no caso de personalidade jurídica, em razão da visão do homem enquanto integrado, mas ainda assim tem o que eu penso que seria equivalente à categorização das personas. Enfim, parabenizo mais uma vez. Muito obrigado pelos comentários e eu concordo essencialmente também com essa perspectiva. Não, quer dizer, não me parece que os romanos não tivessem concebido algo análogo, enfim, substancialmente próximo àquilo que hoje conhecemos como pessoas jurídicas. Parece-me isso sim que não idealizaram a questão exatamente nestes termos, com estes conceitos, com estas palavras. Isso, enfim, só veio na Idade Média. A conceptualização destas coletividades como pessoas de direito. Mas claro que, enfim, concordo com essa visão de que existia já, enfim, pelo menos um embrião disso. Acho que faz todo o sentido essa observação. Muito obrigado. Pronto, enfim, penso que já não tenho mais nada a acrescentar. Sim. Antes de mais, em resposta ao Vitor, que disse que o professor Romário Júlio, como o professor Rui Marcos muito carinhosamente o trata, enquanto civilista, eu prefiro chamá-lo historiador do direito, afinal ele tem prova de doutoramento e de cátedra em História do Direito Português. A primeira sobre enfiteus e a segunda, por causa, um livro que o professor Rui Marcos também muito carinhosamente me deu, Raízes do Senso Consignativo. Quer dizer, uma pessoa, a uma certa idade da vida, escreve os livros de direito civil, vira um civilista, podemos pôr um historiador civilista, mas acho que a formação como civilista prevalece. Deixar essa provocação de lado e uma implicância entre amigos. Referi que hoje à tarde tive a acompanhar uma prova de doutoramento relacionada ao direito penal europeu. Não sei se tem interesse particular pelo tema que se envolve na tese, mas foram citadas algumas questões bem interessantes no âmbito do princípio do bem jurídico, da função dos hard principles e na transposição de diretivas, mesmo na dificuldade de identificação clara de bens jurídico-penais, que foram muito interessantes para mim, até porque não sou do âmbito do direito penal, mas gosto de acompanhar as discussões que vão atravessando o direito. E terceiro ponto, salientar a pertinência do estudo que apresenta para correção de ideias que vão se sedimentando e que não são muito exatas. Foi, inclusive, sobre isso que eu fiz uma apresentação para o vosso professor, o professor Paulo Polito, sobre a importância dos estudos jurídicos históricos para a correção de imprecisões que sedimentam na opiniões comuns. E, nomeadamente, naquela frase que identificou, já não me lembro em que período foi que identificou, acho que foi no século XVIII. Século XIX, já. Século XIX, ainda mais recente. E, por acaso, ao longo da história do direito, tem algumas ideias assim que não são muito precisas, que vão sedimentando. Uma delas é a eficácia real da compra e venda, que eu tive a oportunidade de falar um pouco aqui. Outra delas é aquela definição de propriedade como ius tender debutendi res sua, que também aparece pela primeira vez no Jurista Humanista, apesar de geralmente ser atribuído aos comentadores, não sei porquê, mas chamado otomano no século XVII. E por acaso também tive a falar sobre isso com o professor Vera Cura e com o professor Rui Marcos, que é engraçado porque durante muito tempo na história da humanidade, as ideias pairavam-se no ar e os autores bebiam delas e usavam elas nas suas obras, e não faziam as indicações bibliográficas que hoje, muito felizmente, temos o hábito de fazer. E nessas e noutras, certas coisas vão se consolidando, muitas vezes sem uma confirmação muito precisa. E hoje em dia, dado ao fácil acesso que temos a uma informação, talvez justifique que reversemos algum ponto. Então, desse ponto de vista, e apesar de não ser um romanista, fez um excelente trabalho jurídico-histórico no geral e no que diz respeito ao direito romano, que era a minha última observação. Era apenas referir que quando comecei o meu mestrado em Direito, o professor Davi Magalhães, meu mestre,
Na primeira aula disse logo, o trabalho em direito romano é um trabalho de constante fundamentação nas fontes. E daí que ele se difere dos outros trabalhos em direito. Você não precisa estar consultando o gesto para escrever sobre direito penal europeu, por exemplo. Faria muito sentido. Não é o caso no direito romano. Nesse ponto, tem que dizer que seu trabalho é um trabalho de direito romano, propriamente dito. E com isso, só parabenizá-lo. Espero que seja muito bem recebido pelo júri. Então, obrigado pelos comentários. E eu, enfim, concordo plenamente com essa afirmação sobre a importância dos estudos históricos para corrigir ideias que se foram perpetuando. Enfim, esta apresentação é só sobre o direito romano, mas se fosse uma apresentação também sobre o direito, sobre o ius comune, haveria muitas outras questões para corrigir também, porque há muitos erros que são repetidos na literatura. Por exemplo, eu citei Inocêncio IV, diz, enfim, a literatura é unânime e diz que Inocêncio IV negava que as pessoas coletivas pudessem ser responsabilizadas criminalmente. Não é verdade. Negava apenas que pudessem receber a pena de excomunhão. Quanto às restantes penas, enfim, admitia, tal como todos os outros juristas medievais. Portanto, há questões que, enfim, independentemente de terem reflexos diretos ou não no direito atual, propriamente dito, enfim, há sempre utilidade em corrigir estas questões, concordo plenamente.